Milionário Zé fica em choque ao ver nega salvando mãe na chuva em São Paulo. São Paulo, garoando fino, engarrafamento monstro na Rebouças. Lucas Albuquerque no banco de trás da sua BMW, teto solar fechado, ar-condicionado no máximo, nem aí pra nada. Mais um dia, mais uma reunião, mais 1 milhão entrando na conta. Vida de bacana, né? Cobertura triplex em Higienópolis, champanhe francês na geladeira e a cabeça tão cheia de grana que mal lembrava do resto do mundo. De repente, o carro para. Buzinas ensandecidas. Lucas espiou pela janela. Confusão danada na calçada. Pessoas correndo, guarda-chuvas virando, um caos. E, no meio daquela muvuca, uma cena que fez o playboy engasgar com um chiclete de menta. Uma menina nega retinta, uns 10 anos no máximo, carregando uma senhora desmaiada nos braços. A velha, magra que nem um graveto, roupa surrada, a cara toda marcada. A menina, com a força de um leãozinho, atravessou a rua correndo, desviando dos carros, berrando por socorro. Lucas sentiu um choque, uma pontada no peito. Aquela cena, aquela garra, era um tapa na cara da sua vida fútil. Ele, com toda a grana do mundo, ali, paralisado, enquanto uma criança salvava a mãe na rua. O motorista, seu Zé, cara mais vivido, abriu a porta e saiu correndo para ajudar. Lucas ficou ali, travado, vendo a cena se desenrolar. A menina, desesperada, pedia para alguém chamar uma ambulância. A mãe, pálida, sem reação. Seu Zé conseguiu parar um carro e, juntos, colocaram a senhora no banco de trás. A menina, agarrada à mãe, chorava sem parar. Antes de o carro arrancar, seu Zé voltou, com o rosto preocupado. Patrão, a menina tá sem um tostão. A mãe dela mora num barraco lá pras bandas do Capão Redondo. Tão passando fome, pelo jeito. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Pegou a carteira, tirou um bolo de notas. Dinheiro pra caramba. Mas de repente parecia tão inútil. Dá isso pra ela, Zé, e vê se consegue o endereço. O carro sumiu no meio da chuva. Lucas ficou ali, olhando pro nada. A reunião esquecida. Aquela menina, aquela mãe, tinham mexido com ele de um jeito que ele não entendia. Era como se um véu tivesse caído dos seus olhos. A vida, de repente, tinha ficado mais real e muito mais complicada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O carro sumiu no meio da chuva. Lucas ficou ali, olhando pro nada. A reunião esquecida. Aquela menina, aquela mãe, tinham mexido com ele de um jeito que ele não entendia. Era como se um véu tivesse caído dos seus olhos. A vida, de repente, tinha ficado mais real e muito mais complicada. Seu Zé voltou no fim da tarde, com o rosto ainda mais preocupado. Bateu no vidro do carro, meio sem jeito. Patrão, conseguiu o endereço, sim. A menina chama Maria e a mãe é Dona Antônia. Moram num barraco bem humilde lá no Capão. Fui lá, deixei um dinheiro para comprarem comida, remédio. Mas a situação é feia, viu? Lucas assentiu, o coração apertado. Zé,
Amanhã de manhã, vamos lá. Quero ver como posso ajudar de verdade. Não dá para deixar essa gente passando necessidade desse jeito. No dia seguinte, antes do sol raiar, Lucas já estava no carro, a caminho do Capão Redondo. O bairro, cinzento e pobre, era um mundo completamente diferente da sua Higienópolis. Ruas estreitas, becos escuros, crianças descalças correndo para lá e para cá. Um choque de realidade. Chegaram no barraco, pequeno, feito de madeira e papelão, com um buraco no telhado. Dona Antônia, ainda fraca, tossia sentada numa cadeira velha. Maria, com os olhinhos brilhando, sorriu ao ver seu Zé. Seu moço, obrigada por ontem. A gente estava mesmo precisando. Lucas se aproximou, estendeu a mão para Dona Antônia. Dona Antônia, meu nome é Lucas. Quero ajudar vocês. O que vocês precisam? Dona Antônia tossiu mais um pouco, a voz rouca. Moço, a gente precisa de tudo. Comida, remédio, um lugar para morar. Mas não quero incomodar ninguém. Incomodar nada. Eu quero ajudar. Vamos resolver isso, disse Lucas, com uma determinação que ele mesmo desconhecia. E foi aí que tudo mudou. Enquanto Lucas conversava com Dona Antônia, Maria saiu correndo para a rua. De repente, um grito agudo, desesperado, que fez o sangue de Lucas gelar. Mãe, socorro! A mãe! Lucas e seu Zé correram para fora. E o que viram? Meu Deus! O que viram era inacreditável. Maria estava ajoelhada no chão, apontando para Dona Antônia. Mas não era Dona Antônia que estava ali. Era Maria, só que mais velha, uns 20 anos mais velha. E ela gritava, desesperada. Ele voltou! Ele voltou para me levar! A Maria criança tremia, agarrada na Maria adulta, que chorava e apontava para Lucas. E Lucas sentiu um arrepio na espinha. Aquele olhar, ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar da sua mãe. E foi aí que ele entendeu. Dona Antônia não existia. Era tudo uma farsa, uma armadilha. E Maria não era uma menina pobre. Maria era a chave de tudo. De repente, um homem surgiu das sombras. Alto, magro, com um sorriso frio no rosto. Um sorriso familiar. Lucas, quanto tempo, disse o homem, a voz arrastada. Veio buscar o que é seu por direito? Lucas sentiu as pernas tremerem. Quem era aquele homem? O que ele queria? E o que Maria tinha a ver com tudo aquilo? Antes que ele pudesse responder, o homem sacou uma arma e apontou para Maria. Ele voltou para me levar. Lucas e seu Zé correram para fora. E o que viram, meu Deus, o que viram era inacreditável. Maria estava ajoelhada no chão, apontando para Dona Antônia. Mas não era Dona Antônia que estava ali. Era a Maria, só que mais velha, uns 20 anos mais velha. E ela gritava, desesperada. Ele voltou para me levar. A Maria criança tremia, agarrada na Maria adulta, que chorava e apontava para Lucas. E Lucas sentiu um arrepio na espinha. Aquele olhar, ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar da sua mãe. E foi aí que ele entendeu. Dona Antônia não existia. Era tudo uma farsa, uma armadilha. E Maria não era uma menina pobre. Maria era a chave de tudo. De repente, um homem surgiu das sombras. Alto, magro, com um sorriso frio no rosto. Um sorriso familiar. Lucas, quanto tempo? Disse o homem, a voz arrastada. Veio buscar o que é seu por direito? Lucas sentiu as pernas tremerem.
Quem era aquele homem? O que ele queria? E o que Maria tinha a ver com tudo aquilo? Antes que ele pudesse responder, o homem sacou uma arma e apontou para Maria. Um estrondo. O tiro ecoou pelo Capão Redondo, mas não acertou Maria. Acertou Seu Zé. O velho caiu no chão, a mão no peito, o sangue jorrando. Lucas ficou paralisado. Não conseguia acreditar. Seu Zé morto. Por causa dele, por causa daquela loucura, o homem sorriu, um sorriso doentio. Você não entende, Lucas. Ela é minha. Sempre foi. E você vai me ajudar a pegá-la. De repente, a Maria criança se soltou da Maria adulta e correu para Lucas. Se agarrou nas suas pernas, chorando. Me ajuda, moço. Me ajuda. Ele vai me levar pro inferno. Inferno? Que inferno era aquele? Lucas olhou pro homem, pro sorriso assustador, pra arma na mão. E então reconheceu. Aquele homem era a cara do seu pai, só que mais novo. Muito mais novo. Impossível. Seu pai tinha morrido há anos. Um acidente de carro, disseram. Mas e se não fosse? E se tudo fosse uma mentira? Quem é você? Lucas conseguiu gaguejar. O homem riu. Uma gargalhada alta, estridente. Eu sou o seu pai, Lucas. Ou melhor, o que sobrou dele. E Maria? Maria é a nossa passagem de volta. A chave para a imortalidade. Para a riqueza eterna. Tudo o que você sempre quis, não é? Imortalidade? Riqueza eterna? Lucas não queria nada daquilo. Só queria entender o que estava acontecendo. A Maria adulta começou a gritar. Um grito lancinante que cortava os ouvidos. De repente, ela começou a se transformar. A pele enrugando, os cabelos caindo, o corpo encolhendo. Em segundos, ela voltou a ser criança. A mesma Maria que estava agarrada nas pernas de Lucas. Ele tá vindo me buscar, ela gritava, desesperada. E então, tudo ficou escuro. Lucas acordou no hospital, a cabeça doendo, o corpo todo dolorido. Seu Zé, morto. O pai, vivo. Maria, a chave de alguma coisa terrível. Uma enfermeira se aproximou. Que bom que acordou, Sr. Albuquerque. Estava desacordado há 2 dias. A polícia está lá fora, querendo falar com você sobre o incidente. Incidente era mais que um incidente. Era um pesadelo. Antes que a enfermeira pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do quarto se abriu. E lá estava ele, o homem, o pai, com o mesmo sorriso frio no rosto. Sentiu minha falta, filhão? Ele disse, a voz arrastada. A brincadeira só está começando. Sentiu minha falta, filhão? Ele disse, a voz arrastada. A brincadeira só está começando. Eu não conseguia falar. A cabeça girava. 1000 coisas passando pela minha mente. Meu pai, vivo? Imortalidade? Maria a chave? Que porra tava acontecendo? A enfermeira, coitada, tava mais branca que lençol. Tentou falar alguma coisa, mas a voz não saía. Meu pai nem ligou para ela. Chegou perto da cama, botou a mão no meu ombro. Calma, Lucas. Eu vou te explicar tudo. Só que não aqui. Temos um lugar para ir. Ele me puxou da cama, como se eu fosse um boneco. A fraqueza era tanta que mal conseguia ficar em pé. Mas a força dele, sobrenatural. Saímos do hospital como se nada tivesse acontecido. Ninguém barrou a gente. Ninguém perguntou nada. Era como se a gente fosse invisível. Entramos num carro preto, um carrão que nunca tinha visto antes. O motorista era um cara esquisito, todo tatuado, com um olhar que dava medo.
Pro galpão, Jonas, meu pai mandou. O carro arrancou, zunindo pelas ruas de São Paulo. A cidade lá fora parecia normal, mas para mim tudo tinha virado de cabeça para baixo. Depois de um tempo, chegamos num lugar sinistro. Um galpão velho, abandonado, no meio de sei lá onde. Parecia cenário de filme de terror. Meu pai me levou para dentro. O lugar era escuro, frio, com cheiro de mofo. No meio do galpão, uma mesa com uns negócios estranhos em cima. Facas, velas, umas pedras coloridas. Parecia coisa de macumba. E lá estava ela, Maria, a menina com aquele olhar assustado, agarrada numa boneca de pano. Bem-vindo, Lucas, meu pai disse, com aquele sorriso doentio. Essa é a Maria, nossa chave, nosso passaporte para a vida eterna. Eu olhei para Maria. Ela tremia, com medo. Senti uma pontada no coração. Aquela menina, ela não merecia isso. O que você vai fazer com ela? Perguntei, a voz tremendo. Meu pai riu. Vamos fazer um ritual. Um ritual antigo, poderoso. Com o sangue dela, vamos abrir um portal para outro mundo. Um mundo de riqueza, poder e imortalidade. Não, eu não podia deixar isso acontecer. Tinha que fazer alguma coisa. Mas de quê? Eu estava fraco, indefeso. De repente, Maria se soltou da boneca e correu pra mim. Me abraçou forte. Me ajuda, moço, por favor. Ele vai me machucar. Naquele momento senti uma força estranha me invadir. Uma raiva, uma fúria que nunca tinha sentido antes. Não vou deixar você tocar nela, gritei, encarando meu pai. Ele riu de novo. Você me impedir? Não seja ridículo, Lucas. Você não é nada sem mim. E foi aí que a coisa ficou bizarra de vez. Do nada, a porta do galpão se abriu com estrondo. E quem entrou? Meu Deus! Quem entrou foi a dona Antônia, a velha que a Maria estava cuidando lá no capão. Só que ela não era velha. Era jovem, linda, radiante. E ela olhou para mim com um olhar apaixonado. Lucas, meu amor, ela disse, com uma voz suave. Eu esperei tanto por esse momento. Eu fiquei sem entender nada. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Meu pai ficou branco, pálido, tremendo. Você, o que você está fazendo aqui, Lilith? Ele gaguejou. Lilith? Quem era Lilith? A mulher sorriu, um sorriso diabólico. Eu vim buscar o que é meu, querido. E o Lucas sempre foi meu. E aí, ela se transformou. As roupas rasgaram. A pele mudou de cor. Os olhos viraram duas fendas vermelhas. Ela virou um demônio. Você nunca deveria ter nascido, Lucas. Ela gritou com uma voz que fez o galpão tremer. Você é a chave para me destruir, e eu não vou permitir. A Maria gritou, apavorada. Meu pai caiu de joelhos, tremendo de medo. E eu não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher? Por que ela me odiava tanto? E qual era o meu papel em tudo aquilo? De repente, Lilith se virou para mim e apontou uma garrafa cheia de gasolina. Eu vou acabar com você, Lucas, e com tudo que você representa. Ela abriu a garrafa e jogou o líquido, fedorento, em cima de mim. O cheiro era forte, nauseante. Eu tentei correr, mas era tarde demais. Ela pegou um isqueiro e... Não! Maria gritou. E então o inferno se abriu. Não! Maria gritou. E então o inferno se abriu. Lilith jogou o isqueiro. Uma faísca, um clarão, e o fogo me envolveu. Ardia,
Teimava, uma dor insuportável, como se 1000 agulhas incandescentes me perfurassem a pele. Gritei, um grito animalesco, desesperado, e de repente, nada. Apaguei. Quando abri os olhos de novo, estava diferente. Não sentia dor, não sentia nada. Olhei para baixo e vi meu corpo em chamas, mas não me afetava. Era como se eu estivesse vendo um filme, e vi Lilith, sorrindo, satisfeita. Finalmente, livre de você, Lucas. Agora o mundo será meu. Mas de repente, o sorriso dela sumiu. O olhar se fixou em algo atrás de mim. Medo. Pavor. Não, não pode ser! Ela sussurrou, a voz tremendo. Me virei e vi. Eu. Só que não era eu queimando. Era outro eu. Um eu diferente, mais forte, mais imponente, com os olhos brilhando como brasas. Você não vai tocar nela, o outro eu disse, com uma voz que fez Lilith se encolher. Quem era aquele cara? Por que ele se parecia tanto comigo? Lilith. Tentou atacar, mas o outro eu nem se mexeu. Estendeu a mão e uma labareda gigante saiu dela, atingindo Lilith em cheio. A demônia gritou, agonizando. Impossível! Você... Ela não conseguiu terminar a frase. Desapareceu. Virou pó. O outro eu se virou para mim. Me encarou e sorriu. Calma, Lucas. Eu vou te explicar tudo. Ele disse, a voz calma. Você não é quem pensa que é. Pegou a Maria no colo, que tremia de medo. Você também, pequena. Preparem-se. A verdade é muito mais estranha do que imaginam. E então, a revelação. Ele estendeu a mão e tocou minha testa. Uma onda de imagens invadiu minha mente. Lembranças que não eram minhas. Vidas que eu não tinha vivido. Vi uma mulher, linda, radiante, com o mesmo olhar apaixonado de Lilith. Só que, bom, vi um homem, forte, imponente, com a minha cara. Só que, bom, também. E vi a verdade. Eu não era Lucas Albuquerque. Eu era outra pessoa. Uma pessoa que tinha sido apagada, esquecida, substituída. Lucas Albuquerque era uma farsa, uma invenção, uma marionete. E quem me apagou, quem me substituiu, foi meu pai. Ele não queria a imortalidade. Ele queria me esconder, proteger Lilith de mim, porque eu não era a chave para a imortalidade. Eu era a arma para destruí-la. E Maria era minha irmã. A cabeça explodiu. Tantas informações, tanta mentira, tanta dor. Caí de joelhos, sem forças, sem saber quem eu era, sem saber o que fazer. O outro eu se ajoelhou do meu lado, me abraçou. Está tudo bem, Lucas, ou seja lá qual for o seu nome. A partir de agora, você não está sozinho. Eu vou te ajudar a lembrar, a recuperar o que é seu e a destruir Lilith de uma vez por todas. Ele pegou a Maria no colo e me ajudou a levantar. Saímos do galpão, deixando para trás o fogo, a mentira, a dor. Entramos num carro, um carro diferente, um carro celestial. O motorista era um anjo, de verdade, com asas e tudo. Para onde vamos? Perguntei, a voz rouca. O outro, eu sorriu. Para casa. Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Para o paraíso. Mas no fundo, eu sabia. O paraíso era só o começo. A guerra estava apenas começando. E eu estava no meio dela. Sem saber quem era, sem saber o que fazer. Mas com uma certeza. Ia lutar. Ia descobrir a verdade. Ia me vingar. Mas então, quem era o cara que tinha morrido no meu lugar? O cara que eu conhecia como seu Zé? E por que ele se sacrificou por mim?
Mas então, quem era o cara que tinha morrido no meu lugar? O cara que eu conhecia como seu Zé? E por que ele se sacrificou por mim? O carro cortava a noite. As luzes da cidade, um borrão lá fora. Maria, agarrada no meu braço, tremia. O anjo, concentrado na direção. Um ser de outro mundo ali, do nosso lado. E o outro eu me encarava, com aqueles olhos que pareciam saber de tudo. Quem era o seu Zé? Perguntei, a voz sussurro. O outro eu suspirou. Um suspiro pesado, como se carregasse o peso do universo. Seu Zé era muito mais do que um motorista. Era um guardião, um protetor. E ele te conhecia melhor do que você mesmo. Não entendi. Guardião? Protetor? Como assim? Ele sabia quem você realmente era e sabia do perigo que você corria. Ele jurou proteger você, a qualquer custo. Senti um nó na garganta, um aperto no peito. Seu Zé morreu por mim, por um cara que ele mal conhecia. Ou será que conhecia? Mas por quê? Por que ele faria isso? Perguntei, as lágrimas começando a rolar. O outro, eu me abraçou. Um abraço forte, reconfortante. Porque ele te amava, Lucas. Ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro. Amor? Seu Zé me amava? Impossível. De repente o carro parou. Estávamos em frente a um portão enorme de ferro. Luzes fortes iluminavam o lugar. Parecia um aeroporto. Chegamos, disse o anjo, com uma voz suave. Preparem-se, a viagem será longa. Descemos do carro. O ar era frio, cortante. Caminhamos até o portão. Ele se abriu, revelando um hangar. E dentro do hangar, uma nave espacial. Uma nave espacial? Aquilo só podia ser um sonho, um pesadelo. Entramos na nave. Tudo era branco, brilhante, tecnológico. Parecia coisa de filme de ficção científica. Sentamos em cadeiras confortáveis. O anjo se sentou na frente pilotando a nave. O outro eu me encarava, com um sorriso enigmático. Maria, agarrada na minha mão, continuava tremendo. Onde estamos indo? Perguntei, com medo da resposta. O outro eu sorriu. Para casa, Lucas. Para o lugar de onde você veio. Para o planeta Éden. Planeta Éden? Que planeta era esse? A nave decolou. Subimos, até ultrapassar as nuvens. A terra, lá embaixo, ficou pequena, minúscula. E então vimos o espaço, estrelas, planetas, galáxias, uma imensidão de luz e cores, uma beleza indescritível. Maria, pela primeira vez, sorriu. Abriu a boca maravilhada. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo era real? Eu ia para outro planeta? De repente, um estrondo. A nave tremeu. Luzes vermelhas começaram a piscar. O que está acontecendo? Perguntei, apavorado. O anjo, com o rosto tenso, apertava botões desesperadamente. Estamos sendo atacados, naves inimigas. Atacados? Naves inimigas? Que loucura era aquela? Olhei pela janela e vi naves pretas sinistras se aproximando da nossa nave. Elas atiravam lasers, mísseis. Nossa nave se defendia, mas era difícil. Estávamos em desvantagem. De repente, um raio laser atingiu a nossa nave em cheio. Explosão, fogo, fumaça. A nave começou a cair, a girar. Perdemos o controle. Vamos morrer, Maria gritou, desesperada. Eu não sabia o que fazer. Estava paralisado com medo.
De repente, o outro eu se levantou. Abriu uma porta secreta na nave e me empurrou para dentro. Vão! Ele gritou. Eu vou distraí-los. Salvem a Maria! Me empurrou para dentro de uma cápsula de escape. Uma pequena nave, projetada para pousar em segurança em qualquer planeta. A cápsula se fechou. Fui lançado para fora da nave. Vi a nave explodir em 1000 pedaços. O anjo, o outro eu, mortos. Eu, sozinho, no espaço, caindo em direção a não sei onde. De repente, a cápsula abriu um paraquedas. Desacelerei. Comecei a ver o planeta abaixo. Era lindo, verde, exuberante. Parecia o Éden. Mas então vi algo estranho. Em meio à vegetação exuberante, vi ruínas, cidades destruídas, edifícios em ruínas. Parecia um campo de guerra. O Éden não era o paraíso que eu imaginava. Era um inferno. A cápsula pousou com um estrondo. Saí da cápsula, atordoado. Olhei em volta. A floresta era densa, escura. Silêncio. Um silêncio assustador. De repente, um barulho. Um galho quebrando. Me virei e vi um homem, alto, forte, com roupas estranhas. Ele me encarava com um olhar frio. Bem-vindo ao Éden, ele disse, com uma voz rouca. No meio da guerra. Guerra? Que guerra era essa? Antes que eu pudesse responder, ele sacou uma arma e apontou para mim. Quem é você? Ele perguntou, com um tom ameaçador. E o que você quer aqui? Eu não sabia o que responder. Não sabia quem eu era. Não sabia o que eu queria. De repente, uma voz familiar. Uma voz que eu conhecia. Deixe-o em paz, general, disse a voz. Ele está comigo. O homem abaixou a arma, olhou para trás e eu vi. Maria. Só que não era a Maria que conhecia. Não era menininha assustada. Era uma mulher. Linda, forte, com um olhar guerreiro. Ela usava uma armadura e segurava uma espada. Maria, perguntei, incrédulo. Ela sorriu, um sorriso triste. Bem-vindo ao Éden, irmão, ela disse. A guerra está prestes a começar, e você é a nossa única esperança. Irmão? Maria era minha irmã? E eu era a esperança de um planeta em guerra? De repente, tudo fez sentido. Seu Zé era meu guardião. O outro eu era meu protetor. Lilith era minha inimiga. E eu era um guerreiro esquecido. Um guerreiro que tinha voltado para casa. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Maria se aproximou, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Há algo que você precisa saber, Lucas. Ou, devo dizer, Miguel. Miguel? Esse era meu verdadeiro nome? Seu pai não era quem você pensa que era. Meu pai? O cara que me apagou? O cara que tentou me matar? Ele era Lúcifer. Lúcifer. A palavra ecoou na minha cabeça como um trovão. Meu pai, o cara que eu odiava, que me tinha feito tanto mal, era o próprio diabo? Impossível. Mas o olhar de Maria, ela não estava brincando. Era verdade. Como isso é possível? Consegui perguntar, a voz embargada. Maria me abraçou de novo, forte. É uma longa história, irmão. Uma história que você precisa conhecer.
Mas agora não é hora. A guerra está chegando e precisamos estar prontos. Ela afastou e me olhou nos olhos. Você é Miguel, o arcanjo, o filho de Lúcifer, destinado a destruí-lo. Essa é a sua missão. Essa é a sua razão de ser. Arcanjo? Destruir o diabo? A minha vida tinha virado um roteiro de filme de Hollywood, só que muito mais bizarro. De repente, um alarme soou, alto, estridente. Eles estão vindo, gritou um soldado, correndo em nossa direção. Os demônios estão atacando a cidade. Demônios? Era só o que me faltava. Maria pegou a espada. Uma espada brilhante, poderosa, parecia feita de luz. Vamos, Miguel, disse ela, com um sorriso determinado. Temos uma cidade para salvar. Ela correu para fora, liderando o exército. Eu fiquei paralisado. Não sabia o que fazer. Não sabia quem eu era. De repente, senti uma mão no meu ombro. Me virei. Era uma mulher. Velha, enrugada, com um olhar sábio. Você precisa se lembrar, Miguel, disse ela, com uma voz calma. Você precisa despertar o seu poder. Ela me tocou na testa, e de repente, as lembranças voltaram. Lutas, batalhas, vitórias. A luz, a força, a fé. Eu era um guerreiro, um líder, um protetor. Eu era Miguel, o arcanjo. A raiva me invadiu, uma raiva santa, poderosa. A raiva de quem foi traído, de quem foi enganado. Eu olhei para as minhas mãos e vi a espada de luz. Eu a peguei. A espada brilhou, iluminou meu rosto. Eu corri para fora, para a batalha, para a guerra, e vi o horror. Demônios por toda parte. Destruição, morte, caos. Pessoas correndo, gritando, morrendo. Maria lutava bravamente, mas estava cercada. Em perigo, a fúria me consumiu. Corri em direção aos demônios e gritei. Pelo Éden, a espada cortou o ar. Um raio de luz atingiu os demônios em cheio. Eles caíram, gritando, agonizando. Eu lutei, com fúria, com força, com fé. A cada golpe mais demônios caíam. A espada era poderosa, imparável. Maria me viu, sorriu. É você, Miguel, gritou ela, com orgulho. Você voltou. Juntos, lutamos lado a lado. Exterminamos os demônios. Protegemos os inocentes. A batalha foi longa, sangrenta, mas vencemos. Os demônios recuaram, fugiram para as trevas. A cidade estava destruída, mas salva. As pessoas me olhavam, com admiração, com gratidão, com esperança. Eu era o herói, o salvador, o arcanjo. Mas no meu coração, a dúvida ainda pairava. Quem era eu? Qual era o meu destino? E quem era Lúcifer? De repente, uma explosão. Uma explosão tão forte, tão poderosa, que fez o chão tremer, que fez o céu rachar. Olhei para cima e vi uma fenda se abrindo no céu. Uma fenda negra, sinistra, de onde saíam demônios. Milhares de demônios. Um exército infernal. E no meio deles, ele, Lúcifer, em toda a sua glória, em todo o seu poder. Um ser de trevas, de maldade, de ódio. Ele me olhou, sorriu. Olá, filho, disse ele, com uma voz sarcástica. Que bom que você voltou para casa. A guerra tinha acabado de começar. Mas, espera. Olhei para Lúcifer e vi algo familiar. Um jeito de andar, um gesto. Não podia ser. Lúcifer era o seu Zé? Lúcifer era o seu Zé? A imagem do seu Zé, sempre calado, sempre prestativo, sempre ali.
se misturava com a figura imponente do diabo à minha frente. Era como se duas fotos se sobrepusessem, criando um borrão assustador na minha mente. Impossível, gritei, a voz embargada. Seu Zé, ele era bom, ele me salvou. Você é um monstro. Lúcifer gargalhou. Um som estrondoso que ecoou pela cidade destruída. Bom? Você acha que ele era bom? Ele me servia, Miguel. Era minha marionete perfeita. E você? Você caiu direitinho na minha armadilha. Olhei para Maria. Ela estava pálida, chocada. Não pode ser verdade, sussurrou ela, a voz tremendo. É a verdade, irmãzinha, disse Lúcifer com um sorriso cruel. E agora chegou a hora de acertarmos as contas. Ele estendeu a mão. Um raio negro saiu dela, atingindo Maria em cheio. Ela caiu no chão, gritando de dor. Não! Gritei, a fúria me consumindo. Corri em direção a Lúcifer, a espada de luz em punho. Ele desviou do golpe com facilidade. Você não pode me derrotar, filho. Eu sou o diabo. Sou invencível. Lutamos uma luta épica, brutal, que fez o céu tremer. A espada de luz contra o poder das trevas, o bem contra o mal. Lúcifer era forte demais, rápido demais. A cada golpe, eu me sentia mais fraco, mais desesperado. De repente, ele me acertou em cheio. Fui jogado longe, contra um prédio em ruínas. A espada caiu da minha mão. Lúcifer se aproximou, com um sorriso vitorioso. Chegou o seu fim, Miguel. Você não pode me deter. O mundo será meu. Ele levantou a mão para me dar o golpe final. Mas, de repente, algo aconteceu. Uma luz intensa, brilhante, que surgiu do nada. A luz envolveu Lúcifer. Ele gritou de dor. E então, a luz se dissipou. Lúcifer não estava mais lá. Em seu lugar estava seu Zé, o seu Zé de sempre, com o mesmo sorriso bondoso, o mesmo olhar calmo. Patrão, ele disse, com a voz fraca, eu sinto muito. Eu não consegui entender. O que estava acontecendo? Como seu Zé podia ser Lúcifer? E por que ele estava me chamando de patrão? Seu Zé, gaguejei, o que está acontecendo? Ele sorriu, um sorriso triste. A verdade, Miguel, é muito mais complicada do que você imagina. Eu sou muitas coisas. Mas, acima de tudo, eu sou o seu pai. Pai? Seu Zé? Meu pai? A ficha não caía. Aquilo não podia ser real. Não, sussurrei. Você está mentindo. Meu pai, ele me odiava. Ele tentou me matar. Seu Zé se aproximou. Pegou a minha mão. Eu sei, filho. Eu sei. Mas eu tinha que fazer isso. Era a única maneira de te proteger. De proteger? Proteger de quê? De quem? De repente, uma voz. Uma voz feminina, doce, suave. Ele está dizendo a verdade, meu amor. Me virei e vi. A mulher do Éden. A mulher que eu tinha visto. Nas minhas lembranças, a mulher que Maria chamava de mãe. Ela era linda, radiante, uma deusa. Mãe? Perguntei, com os olhos cheios de lágrimas. Ela sorriu, um sorriso amoroso. Sim, meu filho, sou eu, sua mãe. Ela se aproximou, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Você não é Miguel o arcanjo, você é Lúcifer. E eu sou Lilith, sua esposa. Você não é Miguel o arcanjo, você é Lúcifer. E eu sou Lilith, sua esposa. Minha cabeça girou. Esposa? Eu? Lúcifer? Era muita informação para processar de uma vez. Olhei para o seu Zé, ou melhor, para o meu pai. Ou era eu?
E para Lilith, minha esposa, aquilo não fazia o menor sentido. Mãe, o que está acontecendo? Maria perguntou, desesperada. Ela parecia tão perdida quanto eu. Lilith sorriu para ela, um sorriso frio que me deu calafrios. Maria querida, você sempre foi uma peça importante nesse jogo. Mas agora, as coisas mudaram. De repente o chão tremeu. O céu se abriu ainda mais, e de lá saíram mais demônios, cada um mais feio e assustador que o outro. Eles se ajoelharam diante de Lilith, como se ela fosse uma rainha. O que você fez, Lilith? Meu pai perguntou, com a voz carregada de preocupação. Lilith riu, uma gargalhada alta, estridente. Eu apenas revelei a verdade, meu amor. A verdade que você tentou esconder por tanto tempo. Ela se virou para mim com um olhar apaixonado. Lúcifer, meu amor, chegou a hora de você assumir o seu lugar de direito, ao meu lado, como rei do inferno. Rei do inferno? Eu nunca quis ser rei de nada, só queria entender o que estava rolando. Eu não quero ser rei de porcaria nenhuma, gritei, a voz tremendo. Eu só quero saber quem eu sou de verdade. Lilith suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Lúcifer, meu amor, o filho do diabo, o marido de Lilith, o rei do inferno. E você vai governar ao meu lado. Quer você queira ou não. E então aconteceu o impensável. Maria, minha irmã, a garota que eu sempre quis proteger, sacou a espada de luz e apontou para mim. Eu sinto muito, Miguel. Quer dizer Lúcifer, mas eu não posso deixar você fazer isso. Eu jurei proteger o Éden e vou cumprir a minha promessa. O mundo parou. Minha própria irmã me traindo? Aquilo era demais para suportar. Maria, sussurrei, com o coração partido. Como você pode fazer isso comigo? Ela chorava, mas não baixava a espada. Eu te amo, Miguel. Mas amo o Éden ainda mais. E você? Você é uma ameaça. De repente, tudo ficou claro. Uma onda de lembranças invadiu minha mente. Lutas, batalhas, traições, o ódio, a fúria, a sede de vingança. Eu era Lúcifer, o diabo, e minha missão era destruir o Éden. Mas eu não queria fazer isso. Eu não queria machucar Maria. Eu só queria ser feliz. Eu não quero lutar com você, Maria, disse com a voz embargada. Eu não quero destruir o Éden. Eu só quero ir embora. Lilith riu. Você acha que pode simplesmente ir embora, meu amor? Você é o rei do inferno. Você tem dever a cumprir. Ela estendeu a mão. Uma energia escura me envolveu. Eu tentei resistir, mas era inútil. Ela estava me controlando. Agora, meu amor, disse Lilith, com um sorriso cruel. Mostre a eles o seu verdadeiro poder. Destrua o Éden. Eu tentei lutar contra a influência de Lilith, mas era impossível. Meu corpo se movia sozinho, como se eu fosse uma marionete. A espada de luz se ergueu, apontada para Maria. Não! Gritei em pensamento. Eu não quero fazer isso, mas era tarde demais. A espada desceu. Um raio de luz se aproximou de Maria, e então um corpo se jogou na frente dela. Meu pai, seu Zé. Ele recebeu o golpe em cheio. Caiu no chão sem vida. O choque me libertou do controle de Lilith. O horror, a dor, a culpa me invadiram. Pai, gritei desesperado. Corri até ele. Peguei sua cabeça no colo. Ele sorriu para mim, com um último suspiro. Eu te amo, filho, disse ele, com a voz fraca. Não deixe que ela te controle. E então ele se foi. De verdade, a raiva me consumiu. Uma raiva tão intensa, tão poderosa que me transformou.
Eu não era mais Miguel, não era mais Lúcifer. Eu era algo diferente, algo novo. Olhei para Lilith com um olhar de ódio puro. Você vai pagar por isso, disse com a voz carregada de fúria. Você vai se arrepender de ter me conhecido. E então eu senti uma energia percorrendo meu corpo, uma energia poderosa, divina. As asas de luz, de arcanjo. As asas se abriram, enormes, luminosas. Eu podia sentir o poder correndo nas minhas veias. Era uma força avassaladora, capaz de destruir montanhas. Lilith arregalou os olhos. Medo? Talvez. Mas também excitação. Finalmente, sussurrou ela. O meu Lúcifer voltou. Maria me olhava, com um misto de terror e admiração. Eu sabia o que tinha que fazer. Por ela, pelo Éden, pelo meu pai. Vá embora, Lilith, falei, com a voz carregada de poder. Essa luta não é sua. Ela riu, uma risada histérica, demente. Você acha que pode me deter, meu amor? Eu sou uma deusa. Sou invencível. E então, a batalha começou. Eu contra Lilith. A luz contra as trevas. O bem contra o mal. Lutei com todas as minhas forças. Com a fúria de um anjo. Com a determinação de um filho. Com o amor de um irmão. A espada de luz dançava no ar, cortando demônios, destruindo a maldade. Lilith revidava com magia negra, com feitiços obscuros. Mas eu era mais forte, mais rápido, mais poderoso. De repente consegui desarmá-la. A espada de luz voou para minhas mãos. Apontei para Lilith. Chegou o seu fim. Falei com a voz fria. Ela sorriu, um sorriso triste, resignado. Eu te amei, Lúcifer, disse ela, mas você nunca me pertenceu. E então fechou os olhos, esperando o golpe fatal. Eu hesitei. Não queria matá-la. Não queria ser um assassino. Mas sabia que tinha que fazer. Pelo bem de todos. Respirei fundo e desci a espada. Um clarão, um grito e silêncio. Lilith tinha sumido, virado pó. A guerra tinha acabado. Olhei para Maria. Ela corria em minha direção. Me abraçou forte. Você conseguiu, gritou ela, com lágrimas nos olhos. Você salvou o Éden. Eu sorri, um sorriso cansado, aliviado. Não fui eu, falei. Foi você. Foi o meu pai. Foi todo mundo que acreditou em mim. Olhei para o céu. Vi o rosto do seu Zé, sorrindo, me dando um joinha. Eu sabia que ele estava em paz, que tinha cumprido sua missão. A partir daquele dia, o Éden renasceu. Uma nova era de paz e prosperidade começou. Eu fiquei para ajudar a reconstruir, para proteger os inocentes, para honrar a memória do meu pai. Mas uma pergunta ainda me assombrava. Se o seu Zé era meu pai, quem era a minha mãe de verdade? A resposta talvez esteja em outra história. E você, guerreiro, chegou até o fim, mas a batalha ainda não acabou. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas sagas. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo com sua força. Inunde os comentários com suas teorias. O que aconteceu com a mãe de Miguel? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos. Eles precisam saber desta história. Mostre seu poder. Mostre que você é um verdadeiro fã.